Amém, louvado seja Deus. Gênesis capítulo 4, leremos o verso 6 e o verso 7. Gênesis 4, verso 6 e verso 7. Gênesis 4, verso 6 e o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que Deus abençoe a leitura desse texto em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por estarmos juntos na tua casa, cada irmão que o Senhor trouxe até aqui, os amigos, irmãos que estão também conosco nessa noite. Te agradecemos porque temos sempre contemplado pessoas que têm diversas vezes estado conosco. Pedimos que o Senhor continue abençoando, Pai. Te pedimos também por aqueles que acompanham de suas casas através da internet, que o Senhor visite em todas as suas necessidades, Pai. Bendito Deus, nós nos apresentamos ao Senhor e pedimos em nome de Teu Filho Jesus Cristo que o Senhor fale em nossos corações, Pai. Que o Senhor possa trazer conforto, trazer transformação em nossas vidas, Pai amado. Que a Tua palavra, meu Deus, ela tenha liberdade, Pai, de modificar as nossas ações. Ensina-nos, meu Deus, ajuda-nos a compreender e aplicar as verdades da Tua palavra a cada instante em nossa vida, Pai. Nós oramos ao Senhor em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos sobre desejo. Essa palavra que aparece aí, desejo, só tem duas vezes aqui no Antigo Testamento. Uma é esse texto que nós lemos, o outro está no livro de Cantares. Porque desejo aí, ele se refere a algo físico, a ideia aí, não é? Algo sobremodo forte, como um desejo físico, um desejo sexual. Então, a ideia é essa de algo físico, algo grande, algo difícil de se vencer. Também se refere à ideia de um animal feroz que devora. É um animal feroz, você imagina, não é? Um animal feroz, depois de ter alcançado a sua caça e tentar controlá-lo, imagine que seria algo extremamente difícil. Pois é exatamente isso que essa expressão ela diz aí: o teu desejo será contra ti. Deus falou para Caim. Os antecedentes desse texto, acredito que cada um de nós nos lembremos bem. Abel preparou uma oferta ao Senhor, Caim também preparou uma oferta ao Senhor. Os dois apresentaram as suas ofertas, Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel. E Deus não se agradou de Caim e nem da oferta de Caim. Então o texto diz que Caim se irou com isso, a tal ponto que ele já estava em sua mente, em seu coração, planejando dar cabo da vida do seu próprio irmão. E os versos que nós lemos, eles falam dos momentos anteriores a isso. Deus aparece para Caim e conversa com Caim. Verso 5 diz assim: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, Caim sobremaneira. Essa ira está diretamente associada à inveja ou ciúmes. Ele teve ciúmes, ele teve inveja daquilo que o irmão havia alcançado e ele não havia alcançado. E ciúmes a esse grau aí, ou inveja, não é apenas você desejar ter o que a outra pessoa tem. Está talvez muito mais
direcionado a desejar que a outra pessoa não tenha. Isso é, então, inveja, e foi o que aconteceu com Caim. Ele foi movido de inveja, isso trouxe grande ira em seu coração. E Deus então lhe disse, está aí a partir do verso 6, o semblante dele decaiu, ele mudou, transtornou naquela situação. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu-lhe o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você proceder bem, se você mudar essa forma sua, se você vencer esse desejo mau que está se alojando em seu coração, você será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então a tentação ou o desejo, ele é algo grande, é algo forte, é algo difícil, inclusive, de ser vencido. Existem desejos autênticos, não é? E desejos que muitas vezes são mais voltados a algo leviano, como é o caso específico aqui do texto. É algo voltado mesmo à maldade. Tanto um quanto o outro devem ser refreados. Desejos que não são refreados, eles causam grande problema na vida daqueles que se propõem servir ao Senhor. Podemos, evidentemente, perceber que todos nós somos assaltados de desejo. Temos desejo desde quando se nasce. Inclusive, o pensamento, não é? O pensamento humanista, ele diz que você deve saciar os seus desejos, ao passo que Deus diz que nós devemos refrear os nossos desejos. Por que refrear e não dar vazão, como diz o pensamento humanista? Porque quanto mais nós damos vazão ao nosso desejo, ele não se encerra, ele vai só aumentando. Ele vai necessitar a cada instante de ser saciado, sempre com algo maior. É por isso que alguém que se tornou viciado em algo, ele não fica só no vício primeiro, ele vai aumentando, ele vai intensificando essa ação em sua vida. Então lembre, não é? O pensamento do mundo ensina que você deve dar vazão, satisfaça os seus desejos, e Deus diz que cumpre a nós refrear os nossos desejos, porque senão o pecado jaz à nossa porta. O pecado jaz à nossa porta. Quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias lá em Tiago, capítulo 1, verso 15. É um texto conhecido nosso. Tiago 1, verso 15. Eu vou ler o verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, uma vez consumado, gera morte. O texto vai falar sobre a origem do pecado. O pecado, então, inicia num desejo. Esse desejo, quando não é refreado, tudo surge na cabeça, não é? Ele está na mente. Quando ele não é refreado, ele se transforma numa cobiça. A cobiça atrai, seduz e então dá luz ao pecado. O pecado vem à existência, é o que diz o texto sagrado. Agora eu vou convidar os irmãos para irem lá para Gênesis capítulo 30. Você vai retornar para o livro de Gênesis e nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis no capítulo de número 30. E eu gostaria de que pensássemos a respeito de desejos quando eles não são bem administrados. Podem ser até desejos autênticos, mas serem frutos ou terem a motivação errada. Podem ser desejos autênticos, mas terem uma motivação errada. Capítulo 30, leremos aí a partir do verso 1. Gênesis 30, verso 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó,
teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Então, observe aí que uma mulher casada ter desejo de ter filho, tem algo de errado nisso? Absolutamente, né? Evidentemente, não existe nada de errado em uma mulher casada desejar ter filhos. Mas observe o que está motivando Raquel a desejar ter filhos. E o texto deixou aí de maneira muito clara. Mais uma vez, a mesma coisa que aconteceu lá com Abel e com Caim. Raquel olha para a sua irmã Lia, que tem filhos, e ela não tem filhos. Então o texto diz que ela tem ciúmes de sua irmã. O agente motivador, no caso, é o ciúmes. E como eu disse, não é? O ciúme aqui, a inveja que ela tem da irmã dela, não é apenas o desejo de ter o mesmo que a irmã tinha, mas é o desejo de que, se essa irmã não tivesse, pense dessa forma, né? Se ela não tivesse filhos, consequentemente, para ela estaria bem. Então, inveja não é apenas você desejar ter o que outra pessoa tem, é você querer que aquela pessoa nem tivesse aquilo. Então, é isso que está aí motivando o anseio de Raquel por ter filho. Um desejo genuíno, quando não administrado ou quando não impulsionado da forma correta, se transforma num grande problema, terrível problema. Precisamos ter muito cuidado nos nossos dias de verdadeiro consumismo, onde se pensa que se possuir coisas ou ter coisas vai, consequentemente, trazer satisfação. Se o meu celular for assim, ou se eu tiver o carro, ou aquela roupa, ou se aquela casa, ou se eu tiver isso ou aquilo outro. E alguém pensa, não é, que pode ser feliz ou sentir-se satisfeito. E observe que a raiz disso pode ser não da forma correta, da maneira errada. Está sendo motivado para ter desejos de maneira errada. Olha o que Raquel chega a dizer: dá-me filhos, senão morrerei. Olha, Jacó, me dê filhos, porque se você não me der filhos, eu vou morrer. Então, irmão, vamos recordar um pouquinho da história. Os irmãos lembram como é a história de Jacó? O nome Jacó, que é enganador. Ele, depois de enganar seu pai, sai fugido para a casa de Labão, seu tio. Lá ele olha para Raquel e tem grande amor. Raquel é uma moça muito bonita, formosa de olhos, formosa em todos os aspectos falando. E ele então se engraça com Raquel. E Labão diz assim: você trabalha para mim 7 anos e eu vou lhe dar Raquel como sua esposa. E ele trabalha 7 anos por amor a Raquel. Trabalha 7 anos. E findou os 7 anos, ele vai receber Raquel, e o que acontece? Labão engana, não é assim? E ele dá a sua filha, Leia, ou algumas traduções chamam de Lia, não é? Leia ou Lia, como diz alguma tradução. Aí Labão diz: olha, então você faz o seguinte, você trabalha para mim mais 7 anos, e aí então eu te dou Raquel. E ele fala: então tá bom, eu vou trabalhar mais 7 anos para poder me casar com Raquel, porque eu amo profundamente Raquel. É uma mulher amada? Sem dúvida. Um homem trabalhar 14 anos, né, para casar com uma mulher, sem dúvida, é uma mulher amada. É uma mulher que tem recursos financeiros? Também, irmãos. O pai dela, para a situação, é uma pessoa de posses, uma pessoa bem estabilizada, um marido trabalhador. Eles têm de uma origem do povo de Deus, não é? Fazem parte da família de Abraão. Tem toda uma história, uma bela história
por trás, e isso poderia ser o suficiente na vida daquela mulher, daquela família. Então lembre, desejos, quando não são postos nas mãos do Senhor, podem se tornar num grande empecilho, um grande problema na vida daqueles que assim o têm. A mulher chega ao ponto de dizer que Jacó, você me dá filhos, senão eu vou morrer. Mas a culpa não é de Jacó, até porque Jacó tem filhos com a outra esposa. Só para esclarecer, nunca foi da vontade de Deus que um homem tivesse mais de uma esposa. Isso aconteceu naquele período, mas nunca foi o desejo do Senhor. E sempre, quando a Bíblia relata, ele é cercado por esses problemas. Sempre tem esses problemas envolvidos, problemas de relacionamentos. Filhos, esposas, sempre tem esses problemas. Então ela chega ao ponto, não é, de dizer isso para Jacó: me dá filhos, senão eu vou morrer. E olha o que aconteceu com Jacó. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Você imagina Jacó, depois de trabalhar, não é? Chegava em casa e eu vou encontrar a minha esposinha. E ele encontrava alguém que dizia: Jacó, hoje, você tem que me dar um filho, Jacó. Aquela insistência, não é? Aquilo fez com que Jacó se irasse. Porventura, eu estou no lugar de Deus. Então, o desejo, quando não está sendo posto da forma correta, cria problema na família, cria problema com a irmã, cria problema com o esposo, e esse problema não é sanado, esse problema não é resolvido. Olha o que o texto diz. Ela chegou ao ponto, não é? Ela disse assim: olha, que o costume onde nós estamos é que se uma mulher não tem filhos, ela dá uma serva, e então a criança que nasce daquela serva passa a ser como seu filho legítimo, como seu próprio filho. Olha aí a minha serva Bila, toma como tua esposa, e ela vai conceder filhos, e esses filhos serão meus, já que eu não posso ter. Desejo, correto, uma mãe ter filhos, correto, mas a maneira de se obter sendo errado, né? Fazendo com que isso crie uma série de problemas, uma série de dificuldades. Agora, avance um pouquinho, Gênesis 30, verso 24. Gênesis 30, verso 24. Leia a partir do verso 22, né, para facilitar aí para nós. Aí diz assim, a partir do verso 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Qual era o desejo dela? Ter filhos. Muito bem. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Deus me removeu o vexame. Olha o nome, e lhe chamou José, dizendo: dá-me o Senhor ainda outro filho. Então, ela recebe um filho, não é? O significado do nome José, Deus adicionou. Mas com esse nome, ela estava satisfeita por ter recebido um filho? Não, irmão. Ela está dizendo assim: Deus me deu um filho, e ela está dizendo: eu quero mais filhos. Lembra que nós dissemos? Desejo, ele não será satisfeito, se não da forma, nas mãos de Deus, de acordo com o direcionamento de Deus, nós podemos alcançar qualquer coisa que imaginemos e continuaremos insatisfeitos ainda. Ela tem um filho, Deus ouve a oração, atende o pedido. Irmãos, Deus não quer apenas dar coisa, Deus quer trabalhar em nossos corações. Ele quer nos ensinar através das coisas que nós necessitamos. Podem até ser orações autênticas, de fato, verdadeiras necessidades nossas, mas Ele quer que nós aprendamos dele e possamos fazer da maneira certa. É por isso que muitos, quando alcançam aquilo que clamam, ao invés deles aproximarem-se de Deus, o que fazem? Se afastam. É provável que cada um de nós já viu pessoas que disseram assim: olha, no dia que eu tiver um carro, eu vou colocar esse carro à disposição de Deus. Já viu? E depois, nada, não é? No dia que eu tiver isso, ou que eu tiver aquilo, eu vou colocar à disposição de Deus. Não, quando recebe é meu,
é para o meu uso, é para a minha satisfação. No dia que eu casar, então eu vou ter mais condição de servir a Deus. Aí casa, ao invés de aproximar-se, distancia-se mais do Senhor. No dia que eu tiver isso, aquilo, outro, então desejo, quando não está sendo posto nas mãos de Deus, da forma que Deus deseja, ele não será satisfeito. A pessoa sempre vai desejar ter algo mais. Então, José nasceu e ela diz, ao invés de Deus me adicionou, ela diz, dá-me ainda outro filho. Pensou alguém visitando José? Olha, e as mulheres sempre dizem como os filhos são bonitos. E ela dizia assim, olha, Deus vai me dar outro filho. Ela não conseguia ter satisfação com aquilo que Deus havia lhe dado. Ela olhava para adiante, sempre desejosa de alcançar alguma coisa a mais. Agora, vá lá para Gênesis 35. Gênesis 35, a partir do verso 16. Gênesis 35, a partir do verso 16. As consequências de tudo isso na vida de Raquel. Uma mulher amada, uma mulher que tem um esposo que tem um grande amor por ela, uma mulher que Deus atende a sua oração, lhe dá um filho, mas ela não está satisfeita. Ela sempre quer algo mais. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós devemos ter um coração grato, um coração agradecido. Senhor, eu te dou graças, Deus, pelo que o Senhor me deu. Senhor, eu te louvo, Deus, pelas bênçãos concedidas. Ela tem um coração que está sempre desejosa de algo mais. Olha lá, Gênesis 35, a partir do verso 16. Partiram de Betel, e havendo ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Então, o que ela havia dito para José? Dá-me um filho. Perdão, o que ela havia dito para Jacó? Dá-me um filho, senão morrerei. O desejo dela por ter filho era algo assim grande, não é? Sobremodo grande. E ela teve o filho e ela também morreu. Ela também morreu. Sabe qual o nome que ela deu, irmãos, nos seus últimos momentos? Ela chamou o menino de Benoni, ou Benoni, filho das minhas tristezas. O nome é tão pesado que o texto diz que o pai mudou o nome do filho. Ela chamou o filho, ela chamou a criança que estava nascendo, não é? De filho das minhas tristezas, que deveria ser o filho da minha alegria, porque Deus me concedeu filho, Deus me concedeu esposo, Deus me concedeu bênçãos, Deus me trouxe a esse lugar, e ela está recebendo o filho e está dizendo que é um filho das suas tristezas. Foi tão pesado aquilo, imagine, qual é o nome desse menino? Esse menino aí chama Tristeza, porque quando ele nasceu, a mãe morreu. O pai entendeu que aquilo não podia ser dessa forma, não é? O pai entendeu, então ele chama Benjamim, filho da minha mão direita. Ele, sem dúvida, diminuiu a dor que aquele menino passaria, não é? Diminuiu a dor que aquele menino levaria consigo. Ele achou para o menino um lugar de honra. E a mãe partiu, ao invés de partir satisfeita, partiu insatisfeita, mesmo tendo recebido aquilo pelo qual havia clamado ao Senhor. Na segunda parte, irmãos, da nossa meditação, eu vou convidar os irmãos para irem para 1 Samuel. Uma mulher que também, um texto muito conhecido nosso, também deseja profundamente ter um filho. 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou citar o texto é bem conhecido nosso, e vou fazendo aqui algumas observações com relação ao texto. O texto narra a história de Ana, que tem também um desejo autêntico. Ela quer ter um filho. Ela deseja profundamente ter um filho. Ana também tem um marido que tem condições financeiras.
Ela tem um marido que tem muito amor por ela, porque o texto diz assim, que Eucana dá porção dobrada para Ana. Tudo que ele faz, ele dá porção dobrada. Ele tem profundo amor por sua esposa. Provavelmente ele casou com Penina por não ter filho. O fato de não ter filho fez com que ele tivesse uma segunda esposa. E também, como sempre dissemos, né, dá problema. Porque Penina começa a irritar também, não é? Começa a irritar a Ana, dizendo: eu tenho filho, você não tem filho, eu tenho filho, você não tem filho. Ana até poderia ter se conformado dizendo: mas meu esposo me ama profundamente, eu tenho Deus em meu coração. Eu preciso estar satisfeito com Deus, mas isso ainda não estava no coração de Ana. Ainda não estava. Mas lembre, irmãos, Deus está trabalhando para que os desejos de Ana passem pela vontade dele. Talvez um desejo, algo que nós temos desejo, que temos clamado a Deus, talvez ainda não tenha chegado o momento de receber, porque ainda não passou pelo direcionamento de Deus. Deus não quer apenas nos dar coisa, Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos moldar, Ele quer fazer com que nós avancemos. Porque basta pensarmos assim: era da vontade de Deus que Samuel nascesse? E a resposta é óbvia: sim. Samuel é uma referência nas Escrituras, é uma referência de oração, é uma referência como juiz. Ele é que vai fazer a transição de juiz para a monarquia em Israel. É um homem íntegro. Quando ele encerra o ministério dele, ele pergunta para as pessoas: vocês têm alguma coisa para falar a respeito de mim? Em alguma coisa eu defraudei, em alguma coisa eu tirei alguma coisa de qualquer pessoa que fosse. Ele é um modelo de intercessão, ele é aquele que intercede, não é? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele intercede pelo povo, ele é um juiz. Então Deus, evidentemente, quer que esse menino nascesse, mas Deus não apenas quer dar coisas. Deus quer trabalhar também no coração de Ana, porque o desejo de Ana precisa passar pelas mãos do Senhor, passar pela vontade de Deus. Irmãos, olha alguns detalhes do que Ana fala com relação quando ela é abordada por Samuel, algumas expressões que ela utiliza. No verso 9: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, eu estou lendo 1 Samuel 1, verso 9, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor. Amargura de alma não é um desejo, não está sendo correto, pois está? Sim ou não? Não está. É uma mulher amargurada, porque ela quer algo e ela ainda não havia alcançado. Ela tem amargura no seu coração, ela está com o coração dela amargurado. Existe amargura no coração dela. E chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada. Olha como Ana está atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Uma mulher que estava ansiosa, o índice de ansiedade dela muito alto. Mas é isso que Deus queria? Até esse momento não. Até esse momento não. Lembre-se, Deus quer trabalhar no coração de Ana. Deus quer trabalhar. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho,
e comeu, e o seu semblante já não era triste. Percebeu que houve uma mudança? Ela estava amargurada, ansiosa, ela estava desgostosa com tudo pelo fato de ainda não ter um filho, é autêntico o desejo dela, ela está passando por um sofrimento, mas era necessário que ela tivesse um momento muito íntimo e pessoal com Deus. E depois desse momento seu de oração e de sinceridade, onde ela fala quem verdadeiramente ela é e o que ela está sentindo. Olha, eu sou uma pessoa amargurada, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que, embora o meu desejo seja autêntico, a forma como eu estou utilizando para alcançar até aqui ainda não agradou a Deus. Quando ela reconhece isso, Deus então intervém na história de Ana. Ela ainda não teve o filho. Irmãos, eu acho isso extraordinário. Ela não tem, evidentemente, o filho imediatamente, mas a ação de Deus, Deus produz no coração de Ana tranquilidade. O texto diz, né, acha a tua serva mercê diante de si. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Esse encontro, esse momento especial, onde Ana entregou o desejo mais sincero dela nas mãos de Deus, fez com que ela pudesse ter algo muito maior, que é a intimidade com Deus, muito mais do que os desejos nossos. Nós precisamos pegar os nossos desejos e colocá-los nas mãos de Deus. E isso é algo mais ou menos assim: Senhor, eu tenho muita vontade de ter algo, mas eu tenho mais vontade ainda, Senhor, de agradar a Ti, de tal maneira que o Senhor me concedendo ou não, eu estou satisfeito na Tua presença. Provavelmente, muito dessa ansiedade que se vê em nossos dias seja fruto exatamente disso. Se deseja muito e não se sabe colocar nas mãos de Deus da forma correta. E para encerrar, não é só aplicando aqui os 3 momentos distintos que nós lemos. Se alguém está distante, pode levar até a morte ou fazer mal, desejo mal direcionado. No caso de Raquel, passa toda uma vida sem conhecer o que é gratidão, sem conhecer o que é satisfação genuína a Deus. Irmão, você sabe quem é José? Só isso aí era motivo suficiente para Raquel ser uma mulher satisfeita. Só a mudança que Deus operou na vida de Jacó, essa mulher deveria ser extremamente satisfeita. Mas ela passa a sua vida, não é? Ela passa a sua vida insatisfeita. Precisamos ser satisfeitos. O que Deus tem nos concedido? A geração atual, não é? De repente você tem tudo, você chega em casa e fala para o pai, não tem nada para eu comer. Como assim? Espera lá. Não é verdade, não tem nada. Aí você tem algo, tem um celular, você está sempre desejoso de ter algo a mais e não está satisfeito. E não vai satisfazer, não importa o que você venha a ter. Não satisfará, porque quem satisfaz o coração do homem é Deus. Deus é que satisfaz, irmãos. Não é relacionamento, não são filhos, não é esposa, não é nada, irmãos, absolutamente nada. Quem satisfaz é Deus que satisfaz. E às vezes nós pegamos esse desejo e colocamos no lugar errado e então passamos por toda essa situação difícil. E o último, não é? Na aplicação do texto, a vida de Ana, quando ela reconhece as suas limitações, apresenta diante de Deus. Deus então intervém na história, e nós conhecemos a história. No devido tempo ela volta com o menino e ela cumpre, e Deus vai lhe conceder outros filhos. Mas Samuel é um modelo de oração. É um padrão, era necessário que aquela mãe passasse por aquilo para ter condições de ensinar aquele filho a respeito do Deus dela, a respeito da vida de oração, a respeito de um Deus que modifica as situações adversas, a respeito de alguém que tem grande desejo de ter algo, mas quando tem, coloca aquilo nas mãos do Senhor. Davi diz, não tenho outro bem além de ti. Para Abraão, o que Deus fez com Abraão, depois de já tantos anos que ele aguardava por um filho da promessa? Deus pede a Abraão, me dá o teu filho, teu único filho. O que Abraão faz? Pega o filho, não é? Um jumento, leva a madeira, eu vou entregar, porque ele crê, diz o escritor de Hebreus, que Deus ressuscitaria o seu filho. Deus, ele quer que nós o amemos acima de toda e qualquer coisa. Ele quer que a nossa comunhão com ele não se limite a nada nessa terra, que a nossa comunhão com Ele seja maior. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Se temos anseios e anseios legítimos, desejos legítimos, apresentemos a Deus.
que Ele opere conforme a vontade dEle. Pedir que os irmãos se coloquem em pé, nós vamos orar, encerrando assim o nosso culto. Mais uma vez, agradecer a Deus, tem um casal conosco ali, vieram com Rose, né? Cida também está conosco, graças a Deus, diversos irmãos aqui, satisfação muito grande, não é? Rever os irmãos aqui, louvado seja Deus. Agradecer a Deus também pelos irmãos aí da transmissão, deu um probleminha no início, mas depois funcionou, não é? Que Deus abençoe os irmãos aí em casa. Vamos orar, irmãos, curva a sua cabeça. Você tem um desejo que tem provocado ansiedade na sua vida, tem feito de você uma pessoa atribulada, tem feito com que você se torne uma pessoa amargurada porque ainda não conheceu. Pode ser um desejo autêntico, mas está lhe fazendo mal. Confia, pois, no Senhor, deposita, pois, a sua confiança no Senhor. Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me der o que eu tenho tido desejo, o Senhor ainda é Deus. A minha alegria vem do Senhor. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos esse entendimento. A minha alegria vem do Senhor. O Senhor é a razão da minha alegria. Ele não é uma razão da nossa alegria, da nossa satisfação. Ele é a razão, a única razão. Ele é a única razão. A igreja moderna tem pensado que são nas compras. Se eu fizer compra, eu vou ser alegre. Se eu fizer uma viagem, eu vou ser alegre. Eu não tenho um namorado. Se eu tiver um namorado, eu vou ser alegre. Se eu tiver uma namorada, eu vou ser alegre. Se eu tiver um filho, eu vou ser alegre. A nossa satisfação vem de Jesus. A nossa satisfação, a nossa alegria vem do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que a tua palavra fique, Senhor, guardada em nossos corações. Que possamos confiar no Senhor a cada instante, Senhor. Que possamos esperar em Ti. E que possamos, meu Deus, confiar no Senhor. Que apresentemos ao Senhor os nossos anseios, as nossas frustrações, os nossos desejos até autênticos, Senhor. Façamos isso, apresentemos ao Senhor. Que não sejamos pessoas ingratas que têm recebido tanto das Tuas mãos e nunca estão satisfeitas, Pai. Que desprezam até os filhos porque desejam sempre ter alguma coisa a mais, que criam problemas familiares, problemas de relacionamento com o esposo, porque sempre querem alguma outra coisa a mais. Ó bendito Deus, quando nós colocamos todos os nossos anseios nas Tuas mãos, que coisa extraordinária, Pai, é desfrutar da Tua paz, a mesma paz que Ana sentiu. O semblante dela já não estava mais triste. Ela já conseguia se alimentar, porque ela havia descansado em Ti, Pai. Ela havia, Senhor, se refugiado na Tua presença, Pai. Nós te agradecemos porque nós temos a fonte da nossa alegria e da nossa satisfação ao nosso alcance, que é o Senhor. Nós oramos, Senhor, em gratidão a Ti, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela presença de cada um, com oração em silêncio. O culto está encerrado. Os nossos irmãos em casa, que Deus lhes conceda também uma boa noite em sua presença santa.